pessoal, continuando o nosso curso de análise e gerenciamento de risco, vamos para a parte 5, onde trataremos da categorização e aplicação das técnicas. Então vamos abordar algumas técnicas, muitas delas vocês já conhecem, mas algumas características básicas sobre sua aplicação no gerenciamento de risco. A imagem agora selecionada foi um parque eólico offshore. Na verdade é um desenho esquemático mostrando os modelos de ancoragem que se faz nesse tipo de estrutura. É uma técnica muito particular, mas muito robusta também para o seu intento. E como agora nós vamos ser campeões em hidrogênio verde, né? Com um parque eólico offshore a todo vapor no Nordeste brasileiro, isso daqui é uma curiosidade interessante para nós. Mas vamos seguir o barquinho. Então, vamos para a nossa parte 5, categorização e aplicação das técnicas. O primeiro passo, isso daqui também é apresentado na ISO 31010 de 2021, uma norma que saiu do forno bem recentemente. Então, a introdução à categorização dessas atividades. Na norma são apresentada uma tabela onde coloca lá quais são as características, a descrição e os detalhes, por exemplo, os indicadores de recursos. Aí ele vai, na caracterização, ele fala sobre a aplicação, o escopo, o horizonte de tempo, nível de decisão, necessidade de informações de dados iniciais, conhecimento especializado, os dados qualitativos e quantitativos e o esforço para se aplicar, se é alto, médio ou baixo. É bem interessante esse quadro, aonde ele vai colocando aqui, ó, como a técnica é usada na avaliação de risco. Ver os títulos nas seções B1 a B10. Nós vamos apresentar esses títulos de B1 a B10. Acho que não nessa aula, mas na próxima. Estabelecer cada uma delas, que tem o nome da ferramenta e se ela é aplicável, fortemente aplicável ou não aplicável para cada um das etapas da análise e gerenciamento de risco. Avaliação de risco no nível organizacional, no departamento, no projeto ou nos processos de equipamentos individuais. E assim que se traça o escopo. Que a gente falou lá, o início é você contextualizar e colocar o escopo, onde está o teu projeto. Então é isso que você tem que responder. O escopo da organização, do departamento, da equipe, é isso que você precisa contemplar. O horizonte de tempo, se é curto, médio ou longo tempo. O nível de decisão, se é estratégico, tático ou operacional, quem que vai tomar essas decisões. A necessidade das informações adicionais, o nível de informação ou os dados iniciais necessários. É alto, é baixo, é médio. E notem que na norma ela apresenta muito num tom mais qualitativo, assim. Porque o que é alto, o que é médio, o que é baixo? Na tua estrutura, na tua empresa, você que vai ter que estabelecer o ranger. Dizer, até tanto para mim é considerado alto, até tanto é médio, acima disso ou abaixo disso é baixo. Então, esses estabelecimentos, na hora de caracterizar por onde que você vai andar, é importante. Se você conseguir responder a todas essas características, observando essas descrições, você já está no caminho certo. Aí vem as técnicas, aplicação e categorização das técnicas. As técnicas descritas representam maneiras estruturadas de encarar o problema em questão que foram úteis em contextos específicos. Então, por exemplo, ele começa ali com a LARP.
Hello. O ALARP, na verdade, ou mais simplesmente, ele vai estar dizendo aqui, ó, nesse triângulo invertido. Aqui em cima, o que está vermelhinho é um risco inaceitável. O que está em verdinho é um risco aceitável. E essa região em amarela é o que eles chamam de ALARP, que é o quanto mais baixo possível, a prática mais baixo, quanto mais baixo for, ou seja, mais próximo do aceitável, melhor. Aqui é aceitável no ALARP, só que você tem que descer, é uma tendência de baixar isso, e você vai monitorar. A descrição são critérios para decidir a significância dos riscos e os meios para avaliar a tolerância de risco. Aí temos outra ferramenta, então a subseção B82, aqui ele vai indicando na norma em qual subseção que é encontrada. B52, análise bayesiana, o método para fazer a inferência sobre parâmetros do modelo, usando o teorema de Bayes, que tem a capacidade de incorporar dados empíricos em julgamentos anteriores sobre probabilidades. Então ele consegue carregar a informação anterior nessa avaliação. Aí ele apresenta também, qual a aplicação? Essa técnica é para avaliar o risco. Essa técnica é para analisar a probabilidade. Qual o escopo? Escopo 1, ou é um escopo qualquer. O horizonte de tempo qualquer, não tem um horizonte pré-determinado. Nível de decisão meio qualquer, ou 1 e 2, né? Que nós vimos no slide anterior, estratégico e operacional. Iniciando informações, dados e necessidades alta, conhecimento especializado alto, qualidade quantitativo qualquer, o esforço para aplicar alto ou médio e assim por diante. Então, para cada ferramenta, ele vai estabelecendo suas características. Aqui, mais um detalhamento sobre o ALARP, né? Ou ALARA, depende como que você está trabalhando. Para um país ALARA, por exemplo, Alemanha, Holanda, esse nível é claramente definido pela Lei de Interpretação IEC-ISA. Interromper a redução de risco adicional nesse nível não seria aceitável para um país ALARP, por exemplo, o Reino Unido. Os limites e condições também são bem definidos, mas relacionados ao custos. Então é custo relacionado com o risco correndo também. A redução de risco deve ir até o nível de mínimos, se o custo permitir. Então o que eu havia falado antes? Eu vou tentar pegar essa região e jogar até o nível mínimo. Mas tem que ver o custo disso, que às vezes é impraticável você chegar até o verdinho aqui pelo investimento necessário e o ganho que você tem. Por isso que a gente trabalha muito na questão, você conhece o risco, esse risco para a sua organização é aceitável ou não? Que é na segurança cibernética para uma fábrica de produtos químicos, muitas vezes o caso. Por isso, o custo de um incidente cibernético, que pode causar uma ou várias fatalidades, no Reino Unido, esse custo é geralmente maior do que o custo das medidas de segurança cibernética, que poderiam ter evitado isso. Então, para cada processo, para cada contexto, você vai ter uma avaliação de custo e risco que se pode correr. E aqui tem um endereço onde vocês podem dar uma olhada melhor nessa ferramenta. Então vamos lá, outra ferramenta que aparece aqui, redes bayesianas, diagramas de influência, e temos análise Bowtie ou Brainstorm. Bowtie é a gravatinha borboleta aqui, já conhecida, aonde eu tenho várias causas, os controles, que são as barreiras, né, controles de prevenção, caso aconteça o evento.
Aí eu vou tentar o quê? Mitigar as consequências. Aquilo que eu falei do contenção do óleo, né? Então eu tenho várias barreiras de controle para mitigar o impacto que isso pode ocasionar. E eu mensuro e determino, ou localizo, ou implemento cada um desses controles de prevenção e controles de mitigação. Eu trabalho nas duas esferas. Aqui tem outra conotação bem mais simplista, mas eu queria mostrar para vocês essa estrutura. Então essa estrutura, eu tenho as ameaças, as minhas barreiras de prevenção, o evento de topo é o perigo. O evento de topo é uma linguagem muito usada em árvore de falhas, né? Onde eu tenho evento de topo. E daí tem as barreiras de mitigação e as consequências. E eu posso quantificar isso também. Tem alguns programas computacionais que fazem isso. Por exemplo, aqui, onde ele faz uma análise qualitativa e quantitativa, mas é um quantitativo sem um valor específico de confiabilidade, mas ele vai colocar lá, o evento de topo é perda de controle do carro. Então, eu vou dirigir um carro, posso perder o controle. Quais são os fatores? Vias em condições escorregadias, baixa visibilidade externa, perda de atenção do motorista, motorista alcoolizado, falha mecânica do motor e ou freios, animais ou pessoas na via, vias em más condições, movimento inesperado de outro motorista. E aí vou colocando quais são as barreiras. Para as vias e condições escorregadias, é direção defensiva. Ele tem uma média proteção. Para baixa visibilidade, acionar as lanternas. Também tem uma média proteção. Verificar as condições climáticas é uma barreira muito fraca. E assim ele vai estabelecendo para cada uma das ações aqui, das entradas, se é boa ou fraca. E isso você pode mensurar e colocar um valor para essa análise. Agora você perdeu o controle do carro. O que acontece? A barreira que eu tenho, movimento de emergência. Então você tem aquele treinamento para saber tentar controlar o carro de novo. Tem uma ação média. Aí eu vou ter como resultado, consequência, colisão entre o carro e o objeto parado, resultando em danos materiais. Agora, se eu tenho uma separação das vias, ou seja, eu tenho aqueles guarda-reios e não vou encontrar um carro de frente. Isso aqui é muito bom. Deixa a viagem mais segura. E movimentos de emergência. Colisão entre outros carros e animais, resultando em danos materiais. E assim sucessivamente você vai passando para cada um deles. É uma análise bem interessante e você pode analisar isso quantitativamente também através de probabilidades. Lembrando que quando trabalho com Bowtie, essa primeira parte aqui, onde eu estou trabalhando com a prevenção, a gente consegue analisar com uma FTA. Cadê? Perdi minha caneta aqui. Então toda essa análise aqui eu consigo fazer com uma FTA, uma árvore de falhas. Essa parte aqui, onde eu estou vendo as consequências e estou tentando diminuir esses impactos, eu trabalho com uma árvore de eventos, um ETA. Beleza. Então essa primeira parte com FTA, que é feio, né? Mas é o que eu consegui, desculpe. E ali com o ETA. Que eu estou sem a mesa digitalizador, estou fazendo no mouse e não é fácil. Vamos continuar. Ainda tenho as técnicas de lista de verificação, de abordagem sindínica, o valor de risco condicional,
Então, também com as mesmas descrições, aplicação, escopo, horizonte. Então, você vai classificando para entender como que ele se comporta cada uma das ferramentas. Análise de impacto dos negócios, mapeamento causal, análise de causa-consequência. Então, é a combinação das análises da árvore de falha, de eventos, com inclusão de atrasos de tempos, tanto de causas quanto de consequências de um evento iniciado são considerados. E daí você vai distribuindo e classificando ela para cada um dos pontos. Entra a matriz de probabilidade de consequência, análise de custo-benefício, análise de impacto cruzado. E aqui vem o clássico, quando a gente trabalha com análise de risco, a gente trabalha justamente com essa matriz severidade e probabilidade, né? Então aqui você vai aumentando o nível de severidade e de probabilidade e casa já com o ALARP também, para entender mais ou menos do que se trata cada uma das técnicas. Uma coisa interessante para entender esses riscos. Opa, cadê minha caneta? Apontador. Aqui. Por exemplo, que a gente quer saber, quanto que é um risco alto, baixo e tudo mais. Então, nesse caso, eu tenho uma baixa probabilidade, eu tenho uma vala aqui para ser transposta, só que embaixo tem espinho. Uma baixa probabilidade, mas eu tenho um alto impacto. Se o cara não conseguir pular essa distância aqui, ele vai cair e vai se machucar. Ou eu estou aqui no verdinho, porque é uma baixa probabilidade dele não conseguir saltar, porque a distância é pequena, e um baixo impacto, porque se ele cair vai molhar o tênis dele. Agora, aqui nessa situação, eu tenho uma alta probabilidade de ele não conseguir, por quê? Porque a distância é muito longa, mas um baixo impacto, porque ainda temos água aqui embaixo. Agora, nesse cara aqui, eu tenho uma alta probabilidade de ele não conseguir fazer esse salto, e se ele não conseguir, o impacto é muito grande. Ou seja, eu não saltaria. E aqui eu saltaria só se precisasse muito, né? Porque eu sempre estou avaliando as consequências. E é essa a ideia da análise do gerenciamento de risco. E quando montamos a matriz de risco, é isso que a gente está buscando fazer de uma maneira mais visual. Lembra que nós falamos, as informações elas têm que ser entregues para as partes interessadas de uma maneira palatável, que ele consiga entender o que você quer dizer. Então, quando você monta uma matriz dessa e mostra o que você está avaliando, fica mais fácil esse entendimento. Uma outra maneira de se entender essa questão. Eu tenho um erro, que é uma probabilidade de cometer um erro, que é a senhorinha derrubar o vaso. Com esse erro, eu vou ter uma consequência, que é a severidade de impacto. Nessa situação aqui, ela derrubou o vaso e vai ter um impacto, vai quebrar esse vaso, se ele for cerâmico, ali na calçada. Agora, se eu tiver uma outra situação, a senhora mora num predinho, terceiro andar, o que acontece se ela derrubar esse vaso? Pode ter um transeunte aqui que ele vai se ferir. Então, aí vem o contexto que a gente sempre busca analisar. Opa, vamos ver se consigo enquadrar esse cara aqui. Que é o erro e a consequência. Ou seja, a probabilidade do erro, do evento acontecer, e a consequência, que é o impacto. O erro, para as duas situações, é o mesmo, porque é a mesma situação. Só que, por ter mudado o contexto operacional, o impacto aqui é fatal. O impacto aqui não é fatal. Na situação A não é fatal, na situação B é um impacto fatal. E é isso que a gente tem que ter em mente, que a análise
e gerenciamento de risco, ela tem que ser personalizada. Eu não posso só analisar, não, toda vez que derrubar um vaso, vamos tratar desse jeito. Não, depende o que tem dentro desse vaso, o tamanho desse vaso, a altura que ele vai cair, se tem circulação de pessoas abaixo. Tem vários fatores para serem analisados. E isso eu vou jogar dentro da minha matriz de consequência. Por exemplo, a situação A, se cair, vai matar alguém? Não, não vai matar ninguém. E eu coloquei ela no lugar errado. Eu inverti os dois aqui. Vejo exatamente ao contrário. Esse é o B, que mata alguém. E esse, eu fui fazer o slide e errei na movimentação. E esse é o A. Entenderam? Isso é só para ficar esperto. Então, esse é o A, que não mata ninguém. Pode ter uma consequência moderada ou menor, dependendo do valor do vaso e tudo mais. Se ele é de plástico, vai quebrar, não vai quebrar. Mas esse daqui é catastrófico porque pode matar o senhorzinho ali embaixo. Então, o B vai matar alguém aqui. Beleza? Desculpe a troca de animação. Eu fiz com tanto carinho e deu errado. Uma outra questão que a gente sempre tem que levar em consideração é, cara, é uma crise ou é uma oportunidade? Como que eu vou avaliar esse cara aqui? Então, no risco, eu posso fazer também da mesma forma. Vamos supor, estou analisando este lado da minha encrenca. Então, as ameaças do risco é um ponto crítico que eu preciso ter ações imediatas. Eu não posso conviver com alguma coisa crítica, pensando numa indústria. Ponto de atenção e ponto de rotina. Aqui está tudo bem. Agora, se eu pensar em mercado financeiro, eu posso, ou em projetos, eu posso ver, cara, se está no vermelho, planeja essas ações porque elas são oportunidades de ganho. Crie uma rotina de monitoramento. Quando for em baixo impacto, esqueça. Se forem de alto impacto, atue sobre eles. Então muda o meu olhar. Porque se eu encontro alguma coisa com um risco, pode ser uma grande oportunidade, não necessariamente uma coisa ruim dentro do meu contexto. Aí continuando, tem a árvore de decisões. Eu tenho técnica Delphi, que é uma coleta de informações de especialistas, todo mundo palpitando e você vai montando uma análise até chegar numa solução. Não é um brainstorm, porque você vai depurando as coisas já a partir dos palpites, mas é uma técnica bem simples de aplicar. Ou eu posso fazer uma aplicação como essa parece uma análise de Markov, né? Sim, não, tal, e você vai distribuindo para saber quais as probabilidades de acontecer cada uma desses eventos dentro dessa árvore de decisão. Posso ter também uma árvore de eventos, aquilo que eu falei para vocês do ETA. Então, eu tenho o fator iniciador, que é perda de conexão com a rede elétrica, gerador diesel falha na partida, tem sucesso ou falha, dependendo do sucesso ou falha, vou ver o gerador, deu sucesso, o gerador diesel falha após um período de 1 vezes 10 a menos 3 falhas por demanda, tem a falha, não tem a falha do sistema de baterias acontece, não acontece, e a falha do suprimento de energia no final, aonde ele falhou e não atendeu, e aonde ele conseguiu atender. Somo todas essas probabilidades, eu já sei qual é a probabilidade de eu atender a esse sistema. É uma árvore bem simples de ser feita. Ou a nossa clássica também, a árvore de falhas. Que a árvore de falhas, como vocês já viram, eu acho que viram. Mas se não viram, nós vamos ver.
Eu posso trabalhar a árvore de falha de maneira qualitativa ou quantitativa. Então, a árvore de falha vai ser o irmão gêmeo, o espelho quase, do diagrama de blocos. Só que no diagrama de blocos eu trabalho confiabilidade. Árvore de falha, eu trabalho a probabilidade de falha, que é o complemento. A grosso modo eu posso fazer isso. Só que na árvore de falha eu consigo resolver algumas coisas que eu não consigo colocar no diagrama de blocos, dependendo do sistema que está sendo avaliado e analisado. Então é uma ferramenta muito boa para isso também. Além disso, eu tenho análise dos efeitos e modos e a diagrama FN, frequência e número, aonde eu tenho a frequência das fatalidades, ou número de fatalidades, pelo número de fatalidades. Número de fatalidades, frequência de eventos ocorridos. E aí eu vou negligenciando. Quem trabalha com isso bastante é o pessoal da Defesa Civil. Eles trabalham com esse processo. Empresas onde... mineração também, acho que eles trabalham com isso daqui. Indústria nuclear também trabalha com frequência, número de fatalidades. Construção civil a gente consegue fazer isso daqui também. Então vale a pena dar uma olhada nessa ferramenta. Teoria de jogos estava ali, pode ser usada. O RASOP, dá um destaque para ele. A análise da confiabilidade humana, nós já fizemos uma disciplina relacionada a esse tópico aqui. E o RASOP é bem operacional, né? Então eu faço uma preparação, identifico os cenários, faço classificação de riscos e elaboro as medidas. É uma sequência lógica. E aí ele vai dizendo, análise de documentos, seleção dos nós no processo, para saber aonde que eu vou analisar. É muito para a parte de operação, operação de processos contínuos, principalmente, tipo uma mineração, uma indústria cimentícia, petroquímica, onde eu tenho energia, usinas geradoras de energia, seja hidrelétrica, termoelétrica. Então, isso daqui é muito importante para contextualizar o risco operacional, né? Tenho também as entrevistas, diagrama de Ishikawa, a LOPA, que são as camadas de proteção que eu tenho. Se vazar alguma coisa, deixa eu dar um zoom ali. Se vazar alguma coisa aqui, qual o perímetro que a pessoa está segura, o que vai acontecendo, que tipo de alarme que eu vou fazendo. São camadas de proteção que eu uso. Pode ser usado para conter esse acidente, incidente, ou pode ser também para áreas de evacuação de pessoas, né? Se vaza, você tem uma indústria de fertilizantes e vazou um gás altamente tóxico. Qual a distância onde você vai estar livre para poder respirar sem uma máscara? Qual a distância que você tem que usar uma máscara com tal grau de proteção? E qual que você tem que usar cilindro de oxigênio, que máscara já não funciona? Então você consegue fazer essas identificação de camada de proteção. E aqui vem aquela análise de Markov que havia comentado com vocês, que ele está funcionando? Qual a probabilidade, ele trabalha em missões, né? Qual a probabilidade dele continuar funcionando no próximo período? Vamos diminuir aqui para pegar a canetinha, a ponteira. Aqui. Ele está funcionando? Qual a chance dele continuar funcionando? Ele está funcionando? Qual a chance dele parar de funcionar, que é o -1? Ele não está funcionando? Qual a probabilidade na próxima missão dele permanecer em falha? Ele não está funcionando? Qual a chance dele voltar a funcionar? E isso você distribui para os seus equipamentos e vai fazendo uma matriz ali, uma árvore de Markov. Outro
um modelo estatístico muito utilizado é a análise de Monte Carlo, para fazer simulações, né? Custo de projeto, riscos simulados. Então você vai fazendo. É uma das técnicas utilizadas no gerenciamento de risco também. Análise multicritérios, AHP, técnica de grupo nominal, gráfico de Pareto. Então várias técnicas são apresentadas aqui. Manutenção centrada em confiabilidade. Até o RCM ele é apresentado aqui em destaque como se fosse simplesmente uma ferramenta, né? Aqui, o RCM. Posso só avaliar índice de risco, verificar uma ferramenta para o registro do risco, ou fazer uma análise do impacto da privacidade e análise do impacto de proteção de dados. Isso é coisa nova envolvida na parte de informática, né? Opa, volta aqui. Tem ainda a curva S. Quem trabalha com gestão de paradas está acostumado a trabalhar com curva S, né? O que foi projetado, planejado e como que está o andamento da parada, os tempos. Então você avalia pela curva S. Ou análise de cenários, onde você cria cenários positivos e negativos e vai avaliando o risco. O ARIF, e se falhar? E se esquecer de ligar a válvula? E se a válvula tiver com vazamento? Então você vai testando. É uma maneira rápida de fazer uma análise de risco através da pergunta e se. É quase um 5 porquês, mas daí a aplicação é diferente e a estratégia é um pouquinho diferente. Mas você vai perguntando e se, e se, e se, e se, e vai fazendo essa avaliação. Temos também a parte de risco tóxico. Qual a fonte, qual o percurso, qual o trabalhador, onde que ele se encontra. Valor de risco também, qual a perda que é aceitável no teu processo. Então isso é um risco no seu processo. Você monta tuas curvas lá para avaliar e quantificar essa tua perda. Então essas são as categorizações de técnicas que são apresentadas. Na próxima aula, na parte 6, a gente vai ver a aplicação de algumas dessas técnicas no processo. Por enquanto ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. Até mais, pessoal, um abraço.